Lucas capítulo 24, a partir do verso 5, acompanhe na sua Bíblia com os olhos. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Vamos estar orando. Hoje eu quero trazer um tema da palavra de Deus. O tema é as últimas notícias de Deus. E eu explico, não é as últimas notícias sobre Deus, são as últimas notícias vindas de Deus. Quero falar um pouco sobre isso, levando em consideração que nós ainda estamos vivendo o momento, o clima desta semana que passou, que o nome de Jesus, de uma forma ou de outra, foi lembrado, foi mencionado praticamente em boa parte do mundo. E nós ficamos, de uma certa maneira, grato a Deus, porque a influência, o nome e os fatos a respeito de Jesus já são conhecidos no mundo inteiro. Todos sabem que Ele morreu na cruz, todos sabem que Ele ressuscitou. Não sei se eles sentem isso, se eles estão sob o impacto disso, como nós estamos, mas o fato é que o mundo acabou lembrando e mencionando isso, e nós louvamos a Deus, porque Jesus é realmente digno de ser lembrado todo momento. Vamos orar. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, vem trazer o refrigério pela Tua presença, enquanto falamos Tua palavra, pelo Teu Espírito nos capacita, nos inspira, coloca as palavras certas nos nossos lábios, para que todas as menções aqui nesta noite estejam perfeitamente em sintonia com a Tua palavra e com o agir do Espírito Santo. Abençoe que cada um dos meus irmãos sejam tocados pela Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. As primeiras notícias a respeito da ressurreição começaram logo no domingo de manhã, primeiramente com os anjos, depois com as mulheres. Os discípulos tinham caminhado, convivido com Jesus durante mais de 3 anos e tinham visto os grandes milagres do Senhor. Os discípulos sabiam por experiência que Jesus era inteiramente singular e um homem único, cheio do poder e da virtude de Deus. Por isso, os discípulos foram, de uma certa maneira, surpreendidos quando Jesus foi preso no Getsêmani. Talvez eles não calculassem que a coisa ia correr daquela forma. Depois que eles saíram da ceia, na celebração da ceia, foram para o Getsêmani, e não demorou muito, Jesus estava sendo preso. E eles foram ainda muito mais surpreendidos, não apenas pela prisão, mas quando viram o desenrolar de um julgamento que transcorreu à noite e terminou no outro dia, em torno de 8 horas da manhã. Já estava definido, Jesus devia morrer. Não dava tempo mais para pensar, os discípulos não conseguiam processar tudo isso, estavam todos atônitos, confusos, mas Jesus já tinha prevenido, dizendo: vão ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. E então, lá estava Jesus, 9 horas da manhã, daquela sexta-feira, já sendo pregado na cruz. A crucificação começou às 9 da manhã.
Por fim, os discípulos não podiam acreditar, mas quando terminou aquele dia da sexta-feira, eles não podiam acreditar, mas a esperança deles estava morta, já estava sepultada. Jesus foi sepultado no mesmo dia em que morreu, poucas horas depois. Ele morreu às 3 horas da tarde e ele tinha que ser sepultado antes das 6 horas da tarde. Veja que tudo foi muito rápido, muito veloz. Ninguém conhece um velório, um cortejo, um ritual fúnebre tão rápido. Por que ele tinha que ser sepultado antes das 6 horas da tarde? Porque 6 horas da tarde começava o sábado judaico. No sábado judaico não podia ter ninguém pregado na cruz, não podia ter sentenciados à morte. Todos os corpos tinham que ser tirados e sepultados. Então essa foi a razão porque entra na história José de Arimateia, Nicodemos, que pede um corpo de Jesus para o governador e assume o compromisso de preparar o corpo com especiarias, com perfumes, com lençóis, envolvendo o corpo, preparando o corpo. Segundo a Bíblia, foram colocadas cerca de 40 quilos de especiarias, de uma goma aromática, que eles iam colocando nas dobras do lençol em que eles envolveram o corpo de Jesus. Fizeram um casulo, mumificaram. Então, por fim, eles estavam atônicos, porque quando chegou a noite da sexta-feira, o corpo de Jesus já se encontrava no túmulo, fechado por uma enorme pedra que pesava cerca de 2.000 quilos e ainda lacrada com selo da guarda romana, para que ninguém nem se aproximasse muito do local. Não sobrava mais nada, só tristeza. Foi como disse aqueles discípulos: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Para aqueles discípulos, na sexta-feira à noite, só existia uma mensagem: não há mais Salvador, não há mais salvação, não há mais reino, não há mais céu, não há mais coisa alguma que vale a pena. Esse então era o quadro que se seguiu as primeiras horas após a crucificação e ao sepultamento. Naquela sexta-feira, os discípulos voltaram do local da crucificação sem ter mais ninguém por eles, sozinhos, sem paz, com medo, muito medo da perseguição dos romanos e dos judeus religiosos, e mais, pior de tudo, sem Cristo, né? Que Cristo não estava com eles. Aí passou-se a primeira noite, não se sabe como, veio o sábado. O dia de sábado parece que não existiu na história. A única coisa que foi dita sobre o sábado é que o túmulo era guardado em segurança. Mateus 27, versos 62 a 66. Então chega amanhã do terceiro dia, o domingo, o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quando as mulheres chegaram ao local do sepulcro, tiveram o espanto e a surpresa de olhar e ver que a enorme pedra havia sido removida. Alguma coisa tinha acontecido naquela manhã bem cedo, antes delas chegarem ali. E elas aproximam mais do sepulcro com a porta aberta, os guardas não estavam ali. E então 2 anjos aparecem e anunciam para elas que Jesus
não estava mais lá. Jesus havia se levantado de entre os mortos. Então aquelas mulheres saíram apressadamente para avisar aos apóstolos. Mas o testemunho das mulheres não convenceu os apóstolos. Eles achavam que elas estavam delirando, tendo alucinações. Mas Pedro e João, curiosamente, diz: vamos até o sepulcro. E eles vão correndo ao sepulcro. Chega ali, encontra o sepulcro realmente aberto e entra. Mas eles veem que o sepulcro está vazio. Uma coisa chama a atenção deles: os lençóis que tinham sido enrolados no corpo de Jesus estavam ali de lado, intactos. O corpo tinha saído de dentro, mas aquela mumificação tinha ficado ali. E o mais interessante, eles viram os lençóis que jogaram sobre a face de Jesus, cuidadosamente dobrados, colocados num lugar bem próximo à pedra onde o corpo havia ficado deitado. A impressão que tinha é que aquele que estava ali, dentro daqueles lençóis envoltos e mumificados, tinha milagrosamente saído de dentro daquela montagem e, ao sair, pegou o lençol que estava sobre o seu rosto e calmamente o dobrou, deixou-o arrumadinho e colocado no lado, como quem acorda de manhã e arruma a cama, não gosta de deixar a cama bagunçada. E eles ficam admirados, dizem: não pode ser, cadê o corpo? O lençol está arrumadinho, está tudo no lugar certo. E então eles voltam sem saber o que dizer, o que fazer, falar. E uma das discípulas de Jesus, talvez uma das mais, que desceu mais fundo no poço, antes de conhecer a Jesus, ela foi lá embaixo, desceu muito fundo. Era uma pobre mulher que tinha se envolvido com uma vida muito ruim, muito errada, e ela acabou ficando possessa por muitos demônios, 7. Mas um dia Jesus salvou ela. Um dia Jesus tirou ela daquela vida miserável, deu a ela dignidade, deu a ela perdão, deu a ela alegria, deu a ela paz, fez dela uma discípula. E ela não saiu dali, ficou num cantinho, deixou todo mundo embora e começou a pensar: mas como pode? Cadê ele? Não é possível, não acredito, eu preciso, alguém vai me dizer onde ele está. E aí você sabe, não vou descrever, mas Maria Madalena vê Jesus pessoalmente, que aparece a ela ali no horto, no jardim do sepulcro, e ela é a primeira a ver o Cristo ressurreto, tocar nele e conversar com ele. A Bíblia diz: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. A seguir, depois que Jesus aparece para Maria Madalena e ela sai, Jesus aparece para aquelas outras mulheres que ainda estavam nas imediações daquele sepulcro. No final daquele dia, o primeiro dia da semana, um pouquinho mais cedo do que este horário que estamos aqui agora, o sol estava ainda aparecendo, ainda não tinha vindo a noite. Naquele final então de dia, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém para uma pequena aldeia chamada Emaús, a 13 quilômetros dali. Eles iam a pé pelo caminho conversando, quando o Senhor Jesus se aproximou deles, emparelhou com eles, olhou para eles e disse: o que vocês estão falando pelo caminho? Eles falavam da crucificação, eles comentavam os tristes eventos daqueles dias ali em Jerusalém. E então eles disseram: o senhor porventura é o único peregrino, a única pessoa aqui em Israel que não sabe?
Porventura o senhor não sabe que crucificaram Jesus, que ele foi sepultado, e que por acaso algumas mulheres andam falando aí que ele desapareceu, o corpo dele sumiu, e que talvez ele pudesse estar vivo, mas nós só sabemos é que ele morreu. Então, nesse contato que Jesus tem com os discípulos de Emaús, é que nós vamos ter algumas notícias de Deus, que Deus dá para nós. As notícias da morte do Senhor, então, não eram as últimas notícias que os discípulos de Emaús tinham. As notícias que ele tinham eram essas, mas essas não eram as últimas notícias. A última notícia realmente, a notícia que teria que ter sido publicada, no Diário da Manhã de Jerusalém, na manhã de domingo, era a notícia que os anjos deram bem cedo: ele já ressuscitou. O Senhor Jesus disse: quais são essas últimas coisas que aconteceram por aqui? Eles relataram a morte de Jesus. Então Jesus começa a dizer para eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês são tão nécios de coração, tardos para pensar? E Jesus começa a dizer o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, e Jesus ia dizendo para eles que era necessário que tudo aquilo acontecesse, que de fato estava predito, e que então eles precisavam estar abertos para entender essa situação, porque na realidade Jesus realmente não estava mais no sepulcro. Qual era a última notícia? Jesus tinha a última notícia: tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo, e ele não está mais no sepulcro. Mas eles não conheciam Jesus. Na realidade, o escritor dos evangelhos diz que Jesus assumiu uma forma diferente, um aspecto diferente, que eles não entendiam, não conheciam Jesus. Eles olhavam para aquele homem conversando com eles, e algo muito grandioso acontecia dentro do coração deles, mas eles não conheciam que era Jesus. E o que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: não fiquem tristes, a última notícia não é a do sepulcro, a última notícia é a da ressurreição. Irmão, Deus não se deixa vencer por nada. Irmão, o plano de Deus é perfeito. Irmão, o projeto de Deus vai chegar ao fim intacto, perfeito, completo. Tudo que Deus planejou a nosso respeito vai se cumprir. A última notícia quem tem é Deus, não é o mundo, não é o inferno, não é o inimigo, não é nada deste mundo. Quem tem a última notícia é Deus, que tem para nos dar. É Deus quem vai dizer uma hora dessas: eis que faço todas as coisas novas. É Deus quem vai dizer: passou o presente século, faço agora tudo novo para vocês. Vinde, benditos de meu Pai, já não existe mais dor, nem lágrimas, nem morte. A última notícia quem vai dar é Deus. A última notícia de Deus não é que Adão pecou. A última notícia de Deus é que o segundo Adão veio para vencer a morte. A última notícia não é a notícia que nos informa que o fracasso da humanidade foi selado no jardim do Éden. Não, a última notícia de Deus é que a vitória da igreja foi selada no sepulcro aberto na manhã da ressurreição. A última notícia não é que Adão perdeu no jardim, é que o segundo Adão venceu no deserto. A última notícia não é que José foi vendido ao Egito e agora é um escravo. Não, a última notícia é a que proclama que José se tornou vice-rei do Egito e o segundo homem mais poderoso da terra. O diabo bem gostaria de ficar só com a primeira notícia, mas Deus dá a segunda notícia. A última notícia não é aquela que diz que Israel está com sede e com fome no deserto. Não, a última notícia é que diz que a água está jorrando pelo deserto e o pão está descendo do céu. Nós podemos ficar com qualquer notícia,
mas é melhor ficar com a última que Deus tem para dar, viu? A última notícia não é que diz que Paulo e Silas estão amarrados na prisão de Filipos. A última notícia é que diz que o cárcere já foi abalado pelo poder de Deus e os missionários estão ganhando almas para Jesus. A última notícia não é a que tudo foi estragado pelo pecado. Não, a última notícia é que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tem muita gente sofrendo, porque ainda não atualizou a sua fé com as últimas notícias. A primeira notícia é verdadeira, sim, realmente ele morreu, mas não é toda a verdade, é uma parte da verdade. A notícia inteira é: ele morreu e ressuscitou. Nós não temos, não dá nem prazo, não dá nem tempo de ficar lamentando a morte, embora nós louvamos a Deus porque Ele deu a sua vida por nós. Mas muito antes em que as trevas dominem o nosso coração, o medo e o pavor, muito antes que os apóstolos entrem em pânico de desespero, a notícia da ressurreição chega. Quando os discípulos de Emaús começam a ouvir aquele estranho caminhante dizer para eles: tudo tinha que ser cumprido segundo a palavra de Deus. Vocês estão muito tardos, muito devagar para entender o processo divino de vitória, de reversão, de restauração. Deus está trabalhando, o tempo não para. Sexta foi o dia da morte, mas essa manhã foi o dia da ressurreição. Vocês têm que entender isto. Eles estão chegando perto da aldeia, e os discípulos percebem que aquele homem diferente, que eles não conhecem, começa a caminhar em direção a outra estrada. Ele diz: ei, espera, não vai não, já está tarde, a noite está chegando, vem conosco, entra em nossa casa, vamos comer o pão, vamos partir o pão. Jesus vai com eles, senta à mesa, e Jesus faz o que ele sempre fez. Imediatamente ele toma o pão, levanta para dar graças, e quando ele começa a orar dando graças, eles abrem o olho e dizem: este é o Senhor. Mas imediatamente o Senhor desaparece. Eles esfregam os olhos e dizem: cadê o homem? Um olha para o outro e diz: ele desapareceu, e era o Senhor. Ele disse: então é por isso que enquanto ele falava no caminho, nosso coração ardia. É por isso que a sua palavra era eficaz e poderosa para trazer esperança, força e vida para nós. Eles disse: que vamos fazer? Ele disse: vamos voltar para Jerusalém, correndo. E a Bíblia então diz que eles saem correndo de volta a Jerusalém. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aqui nós vamos ver quais são as lições que nós encontramos vindas deste impacto agora, a partir deste momento em que começa a somar os testemunhos e várias pessoas já são testemunhas vivas de que ele está vivo. Primeiro, a Bíblia diz: enquanto eles estão conversando dentro do cenáculo, os dois discípulos estão atualizando as notícias, e um atualiza o outro para fortalecer, e é isso que a igreja faz. A gente reúne todo dia aqui para atualizar as notícias. Não é as notícias de Trindade, é a notícia do reino de Deus. Não é as notícias sobre o Congresso, STF. Larga essas notícias para lá, essas notícias estão vencidas. Nós estamos atualizando as notícias do reino. Todos os dias a gente reúne aqui para contar um para o outro: e aí? O que Deus está fazendo? Qual é o projeto? Qual é o plano agora do Senhor? O que esperamos de Deus agora? É por isso que a igreja é uma igreja atualizada com o céu, atualizada com o reino de Deus. O que vai acontecer neste mundo já está predito. O mundo vai de mal a pior, vai à ruína.
Não é que eu queira, não, nem que eu esteja sendo profeta do caos, é que a Bíblia diz: abandonaram Deus, viraram as costas para Deus, o que vem pela frente não pode ser nada bom, não pode ser. Então, mas vamos aqui. Aí eles estão conversando lá dentro do cenáculo. A Bíblia diz assim: falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Agora o Senhor prepara este momento para aparecer para todos. Os discípulos de Emaús, vários outros discípulos, os 11, está todo mundo juntos e o Senhor então aparece. Primeira coisa que o Cristo vivo diz é: paz seja convosco. O Cristo vivo traz a paz. O Cristo vivo tira o medo. O Cristo vivo tira o pânico. O Cristo vivo te dá uma experiência de conforto, paz. Segundo, Jesus então diz para eles, que eles estão todos ainda em dúvida: será que estamos vendo de verdade mesmo? Então Jesus disse: vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Segunda lição: o Cristo vivo tem as marcas de nossa salvação. Por que é que Ele é o nosso Salvador? Porque só Ele tem as marcas. Porque somente Ele pode levar o homem para o céu. Porque somente Ele foi à cruz. Porque somente Ele deu a vida imaculada, santa e pura dEle para nos remir. Ele mostra as suas marcas. Há uma ideia, isso não está explicitamente escrito na Bíblia, mas pelo fato de quem está aqui é o Cristo vivo, num corpo já glorioso, que esse é um corpo diferente, mas é glorioso, porque ele passava as paredes, ele desaparecia. É um corpo completamente misterioso, o corpo do Cristo glorificado, mas nós sabemos que ele é o Cristo ressuscitado, e neste corpo ele ainda conserva as aparências do Jesus humano que encarnou, tanto que até as marcas estavam lá. Então há uma ideia baseada nisso, que em toda a eternidade Jesus vai carregar essas marcas. Será que ele merece? Será que ele tem o direito de ser dono da sua vida? Olha para as marcas. Olha para as marcas e você vai saber se ele pode ou não ser o dono da sua vida. Por que que o diabo tem pavor, o inferno tem pavor de Jesus? Onde Jesus pisava o pé, o inferno convulsionava. Sabe por quê? Muito mais depois da cruz, com essas marcas, Jesus pode fazer todo o inferno se dobrar, desfazê-lo, anulá-lo. É por isso que nós clamamos todos os dias e dizemos: Jesus, me cobre com teu sangue. Quando nós falamos para Ele nos cobrir com seu sangue, nós estamos dizendo: Senhor, estende as mãos com essas marcas, para que o inferno saiba que eu sou do Senhor. Estende as mãos sobre mim, me guarda. Estas marcas são únicas. Não é Buda, não é Maomé, não é Pedro, não é Maria, não é nenhum pastor, nenhum papa que tem essas marcas. Só existe um que tem essas marcas. Toca nessas marcas, veja que sou eu mesmo. Terceiro, e não crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Que coisa extraordinária. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. O Cristo vivo quer ter comunhão conosco. Pedro depois vai falar, diz: olha, nós temos certeza
certeza que estamos pregando o evangelho do Cristo vivo, porque depois que Ele ressuscitou, nós comemos e bebemos com Ele. Jesus criou vários momentos em que Ele teve que apelar para uma refeição, para que os apóstolos tivessem uma marca, um sinal, uma segurança de que não estavam comendo com fantasma ou só com uma visão, mas estavam comendo com ser real, que tinha um corpo diferente de tudo que podiam imaginar, porque era um corpo que sumia, desaparecia, voltava a aparecer, atravessava a parede, mas também comia, alimentava. É por isso que a Bíblia fala que no céu a gente vai, Jesus diz que vai beber conosco o vinho da nova aliança, e diz que tem uma mesa posta no céu, em que virão todos os santos do Oriente e do Ocidente a sentar-se na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Para que sentar nessa mesa? Para comer? Mas você não vai precisar de comida para sobreviver, não. Isso é só para criar um momento de comunhão. Jesus criou esse momento de comunhão depois da sua ressurreição com os apóstolos, e Ele comeu com eles. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, comerei com ele, cearei com ele e ele comigo. Comunhão. Você quer ter comunhão com a pessoa? Chama ela para almoçar na sua casa. Você quer que fortaleça laços de amizade entre os seus filhos e os filhos daquela outra família que você ama, admira? Então crie um momento de refeição juntos. Sentem na mesa, comam, conversem, orem juntos. Isto realmente é um vínculo que Deus nos dá como modelo para termos comunhão uns com os outros. Número 4, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele já tinha dito isso para os discípulos no caminho de Emaús. Agora ele repete, ampliando o conceito, e vai fazer uma coisa mais avançada ainda. Aqui diz o seguinte: depois então que ele fala, olha, tinha que se cumprir sobre mim tudo isto, já estava escrito. Então a Bíblia diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mateus 24, 40, aliás, Lucas 24, 44, 45. Abriu-lhes o entendimento. O Cristo vivo, quarta grande bênção, o Cristo vivo quer nos ensinar as Escrituras. Tem pessoa que pensa assim: a Bíblia é um livro muito difícil de entender, a Bíblia é muito complicado, eu não leio a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia. Até porque você ainda não teve uma experiência com Cristo vivo. Porque o Cristo vivo é aquele que abre o entendimento dos discípulos e faz eles entenderem as Escrituras. Se hoje nós entendemos as Escrituras, é porque o Cristo vivo abriu a nossa mente, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Glória a Deus. Esses dias um irmão colocou um elogio lá no nosso canal, depois que ele ouviu a aula da escola dominical. Ele parece ser uma pessoa simples, mas ele disse as palavras que eu acho que foram as palavras que mais bateram assim dentro de mim. Ele disse assim: sou pastor. Aí ele fala a cidade, eu não me lembro. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, cidade tal. Me parece que ele fala até o tempo, uns 30 anos. Aí ele disse assim a respeito de mim, olha o elogio, né? Aí modéstia à parte, mas eu seguro esse elogio para mim com muito carinho. Ele diz assim: esse pastor tem afinidade com a Bíblia. O Espírito Santo coloca as palavras na mente dele. Eu falei: Jesus, mas é exatamente isso que eu quero para a minha vida. Ter essa afinidade com a Bíblia e ter essa experiência do Espírito Santo. Ele disse, no elogio dele, ele queria dizer: essa sabedoria não é do homem, essa sabedoria vem de Deus. E eu vou dizer para vocês uma coisa: qualquer assunto que apareça, escola dominical, pregação, qualquer assunto que apareça, eu vou pegando o assunto e Deus me faz umas linhas assim, ligando
versículos por toda a Bíblia dentro daquele assunto. Vai me lembrando, vai me lembrando. Eu não sou um pastor que leu a Bíblia muitas vezes. Eu leio muito a Bíblia, mas eu nunca fui aquele pastor que tive essa metodologia de leituras formais. Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse. Não. Eu leio todo dia a Bíblia, tem dia que eu leio o dia inteiro. Mas eu tive as minhas leituras de Bíblia inteira algumas vezes, não muitas. Mas como o Espírito Santo vai me guiando dentro da Bíblia, então eu conheço todos os assuntos da Bíblia. Pode mencionar qualquer assunto, eu te falo qual livro que está. Alguns eu falo o versículo, alguns eu cito o versículo de cor. Deus me dá na hora muitas vezes a lembrança total do versículo. Na Bíblia inteira. Eu estou falando de Gênesis e Apocalipse com toda a modéstia. Não é minha capacidade, é o Espírito Santo de Deus. Em qualquer assunto. Uma irmã colocou lá e disse: pastor, quando chega uma lição, eu tenho que dar aula na minha igreja, eu fico completamente assim, desnorteada, não sei por onde eu vou começar para trazer o assunto de forma mais clara. E aí eu fico esperando quando o senhor põe a lição, mas me esclarece tanto que eu falo, como é que eu não conseguia ver esse caminho? E ela disse: obrigado, pastor, não para de nos ajudar não, porque tudo que o senhor coloca aí, eu anoto. Ela disse que escreve palavra por palavra. Ela falou: eu já tenho um caminhão de anotação aqui de coisa que o senhor vai falando e eu escrevendo aqui. Eu falei: irmã, mas que coisa admirável. Eu falei para ela, disse: eu fico admirado a sua persistência em escrever tudo. Ela disse: eu escrevo tudo que o senhor vai falando aí, gravando, eu escrevo no papel. Eu falei: graças a Deus. Tem pessoas que amam a palavra de Deus, querem aprender a palavra de Deus, mas veja, isso é bíblico. O Senhor abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não sei tudo, estou dizendo que eu sei tudo não. Estou dizendo que naquilo que Deus me guia, Ele me dá uma visão daquele assunto, dentro da Bíblia inteira, sempre quando é preciso explicar aquele assunto. Aliás, de uns anos para cá, eu fico parado pensando até como Deus está trabalhando na minha vida. Porque tem muito assunto dentro da Bíblia, que tem textos dentro da Bíblia, que você lê as palavras, não são fáceis de entender. Não há uma conexão de ideias muito rápida. Você lê, por que está falando isso? Por que é desse jeito? E o Espírito Santo vem me explicando ultimamente essas coisas. Eu leio e falo: já entendi, é assim, é desse jeito. E aí eu coloco com as minhas palavras a explicação, e quem lê diz: mas é verdade, é desse jeito mesmo. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado que eu possa ser útil para os meus irmãos, para a igreja. Quinto, e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O Cristo vivo nos envia para pregar o Evangelho. Está escrito: e em seu nome pregasse o arrependimento, remissão dos pecados por toda parte, começando por Jerusalém. Quem teve um encontro com o Cristo vivo sabe que você foi comissionado para pregar este Evangelho em toda parte. Irmãos, o mundo está irremediavelmente perdido, e se tiver alguma luz de esperança na terra, essa luz de esperança tem que ser pelo Evangelho. Só o Evangelho oferece a luz e a esperança para o planeta Terra, para os moradores do planeta Terra. Só o Evangelho. Na realidade, os homens só têm um caminho de restauração, e este chama-se Jesus Cristo. Cristo é a resposta de Deus para todos os problemas que existem na face da terra. E por fim, sexto, o Cristo vivo. Quem está, é Jesus que está falando lá dentro do cenáculo, e a última palavra que ele traz aqui é esta: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai,
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. O Cristo vivo nos promete revestir de poder. Tudo o que nós precisamos nesses últimos dias é de um revestimento do Espírito Santo. O Espírito de Deus autêntico, genuíno, quando reveste um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça do Espírito Santo, põe dentro dele também a chama do desejo de pregar, de manifestar o nome de Jesus a este mundo. O Espírito Santo é a capacitação espiritual. O Espírito Santo é a unção de Deus. O Espírito Santo é a sabedoria de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de moderação, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito de revelação, é o Espírito que opera o milagre, a cura e a restauração na vida dos seres humanos. Portanto, o Senhor vivo, ali no cenáculo, diz para os seus apóstolos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Depois vocês vão sair, depois de cheios do Espírito Santo, vocês vão levar a minha mensagem. Vocês vão pregar em Trindade, em Goiânia, em Anápolis, vocês vão pregar no Brasil inteiro, vão pregar no mundo inteiro, vocês vão levar o meu evangelho, falando da remissão dos pecados, do arrependimento e da fé em Deus, em toda parte do mundo. E para concluir, os discípulos de Emaús estavam focados nos acontecimentos da sexta-feira, mas Deus virou a mente deles para os acontecimentos da manhã de domingo. As notícias de sexta-feira eram verdadeiras, mas não eram as últimas. Por quê? Porque as últimas eram: ele já ressuscitou. Chegou o tempo de viver, irmão, conforme as últimas notícias de Deus. As últimas notícias de Deus é que ele ressuscitou e que ele já enviou o Espírito Santo e que a igreja de Jesus já está cheia de poder fazendo a obra. Então não fique para trás. As últimas notícias é que não tem mais lugar para ficar indolente, mudando, deixando para depois. As últimas notícias é que aqueles que estão no Senhor devem ser cada dia mais renovados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo, entusiasmado com as coisas de Deus. Chegou o tempo então de viver conforme a atualização da palavra de Deus, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A ressurreição abriu um universo de possibilidades para a nossa vida, e quem crê no Cristo ressurreto pode andar cheio do Espírito Santo, cabeça erguida, pregando Jesus para todos quantos você encontrar pelo caminho. Se sua fé no Cristo vivo está hoje firmada nesta esperança, então você tem acesso ao poder de Deus, à comunhão espiritual com o Senhor, à autoridade sobre o mundo espiritual, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Vamos ficar de pé. Ele já ressuscitou. Portanto, esse foi o dia em que o mundo mudou. Amanhã de domingo, naquele dia lá em Jerusalém, trouxe a mensagem mais esperançosa para o mundo. Se ele já ressuscitou, podemos crer no amanhã. Se ele já ressuscitou, há uma mensagem de segurança de que nós também viveremos. Ele disse: assim como eu vivo, vós vivereis. Se há ressurreição, se o sepulcro está aberto, isso é a segurança de que um dia os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. O Cristo vivo já atualizou as notícias para nós. Agora é só segurá-las em nosso coração e dar graças a Deus. Vamos orar nesse instante. Querido Pai, nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o sepulcro foi rompido, porque a morte, Senhor, já é um inimigo, Senhor, derrotado, e muito breve ela desaparecerá, porque os efeitos da Tua ressurreição começaram já a produzir frutos, nova vida,
novo coração, um novo entusiasmo em nossos corações, em nosso pensar, nosso agir. Obrigado, Senhor, porque sabemos que pela virtude da sua ressurreição, nós podemos andar em novidade de vida, podemos viver sendo a plenitude do Espírito Santo, porque o Senhor, o Cristo vivo, prometeu enviar a promessa do Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque a Tua mensagem, Senhor, a mensagem do arrependimento, da remissão dos pecados, está sendo pregada. O Senhor tem levantado homens, mulheres, para pregar este Evangelho em toda a parte da terra. Ó Deus poderoso, vai com estes missionários, vai com estes pregadores, vai com aqueles que visitam, vai com aqueles que trabalham em trabalhos pioneiros. Vai, Senhor, com aqueles que visitam os hospitais, com aqueles que proclamam, Senhor, a Tua verdade. Vai, Senhor, ungindo os lábios de Teu povo, abençoando, Senhor, o trabalho da igreja. Senhor, continue fazendo os Teus milagres, Tuas maravilhas, porque elas autenticam esta verdade, que Tu estás vivo e que nenhum mal pode prevalecer diante do Seu nome, diante, Senhor, da Tua grandeza, do Teu poder grandioso. Abençoe, Senhor, desde os pequenos aos mais idosos, os mais jovens aos mais maduros. Abençoe a família, abençoe o lar, abençoe o ministério da igreja, abençoe em nome do Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós sabemos que a Tua promessa está funcionando exatamente agora. O Senhor está aqui entre nós, e nós Te adoramos, e nós Te glorificamos, e nós Te exaltamos. Até que o Senhor volte, estaremos aqui, Senhor, Te dando nossa adoração e o nosso